Hello everyone, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, onde vamos responder algumas perguntas que vocês fizeram para nós durante essa semana. A nossa próxima live vai ser na sexta-feira que vem, às 20 horas, e vai ser uma live comigo e a Teacher Jennifer. Vai ser uma live um pouquinho diferente, a gente vai contar um pouquinho da nossa história e um pouquinho sobre a nossa experiência como professoras. Depois, uma outra novidade que eu queria contar para vocês, a partir de março, as nossas lives serão temáticas. Então, o tema das lives de março serão English for Travel. E aí, cada live terá um assunto específico, aeroporto, hotel, restaurantes, etc. A gente vai sempre avisar com antecedência para que vocês possam fazer, então, as perguntas de acordo com aquele tema. Então, eu acho que vai ser uma coisa bem produtiva, bem legal, principalmente para quem está pensando em viajar e quer se preparar um pouquinho. Nós vamos dar umas dicas bem legais, tanto de inglês quanto até mesmo de situações, assim, como se virar nas situações, tá bom? Então, vamos começar com as nossas perguntas de hoje. A primeira pergunta: qual a diferença entre between e among? Ambos significam entre, porém, between é entre dois e among é entre vários. Por exemplo, I am between my friends. Se eu estiver entre dois amigos, eu estou entre os meus amigos, entre duas pessoas. I am between my two friends, seria mais correto, perdão. I am between my two friends, estou entre meus dois amigos. Mas se eu estiver, por exemplo, numa reunião onde tem vários amigos, eu posso falar I am among friends. Estou entre amigos. Então, essa é a diferença do between e do among. Depois, a pergunta: quando uso what e which? Na verdade, o what, ele significa o que ou qual. O which também significa qual. Então, como saber qual usar, se what ou which, quando a gente está querendo falar sobre uma opção, sobre qual? O what, ele geralmente é usado quando a pergunta ela é mais aberta, ela não envolve opções. Por exemplo, what's your name? É uma pergunta aberta, né? Você pode responder qualquer nome, eu não estou lhe dando opções. What's your name? Por exemplo, what did you do yesterday? O que você fez ontem? What did you do yesterday? Então, what movie did you watch yesterday? Qual filme você assistiu ontem? O which, ele é usado quando existem opções. Então, por exemplo, eu posso falar which do you prefer, winter or summer? Qual você prefere, o inverno ou o verão? Estou dando uma opção. Ou which slice of pizza do you want? Digamos que a gente está ali jantando, tem uma pizza cortada em várias fatias, eu pergunto para você, qual fatia você quer? Which slice of pizza do you want? Então, quando eu dou opção, geralmente a gente usa o which, e quando é uma pergunta aberta, what. Aí, por exemplo, assim, ó, eu posso perguntar what color do you like? Or which color do you like? Em qual situação eu uso qual? Se eu quero saber de todas as cores qual cor você gosta, então é pergunta aberta, então vai ser what color do you like? Se eu estou, por exemplo, mostrando algumas opções, digamos que eu vou fazer uma festa e eu estou escolhendo a cor tema da festa, estou te mostrando as opções, eu posso falar which color do you like? Aí você vai escolher entre as opções que eu estou apresentando. Então, what, quando as opções são abertas, qual? Ou which, quando é mais fechado, tem as opções ali, ok? Tem diferença entre travel e trip? Sendo substantivo, não. Ambos significam viagem. Travel e trip significam viagem. Porém, to travel, quando tem o to na frente, ele significa viajar. Daí ele vira um verbo. Então, por exemplo, how was your trip? Como foi a sua viagem? I like to travel. Eu gosto de viajar. Então, trip e travel como substantivo, viagem, e to travel como verbo, viajar. Como usar o some e o any? Nós postamos alguns dias atrás um vídeo bem completinho
que explica então o uso do some, any, no e every. Então eu sugiro que você entre lá e acesse esse vídeo que tá bem legal, bem explicadinho, mas eu vou passar aqui agora então um resumo de como usar o some e o any. Então o some, ele significa um pouco, ou algum ou alguma, numa afirmativa ou numa pergunta. Então, por exemplo, some cats are scared of people. Alguns gatos têm medo de pessoas. Alguns gatos têm medo de pessoas. Some cats are scared of people. Ou, I would like some sugar in my coffee. Eu gostaria de um pouco de açúcar no meu café. E o any, ele pode significar nenhum, o any usado na negativa como nenhum, ou ele pode significar também algum. Então, por exemplo, assim, ó, I don't like any of those shoes. Eu não gosto de nenhum daqueles sapatos. Então, ele está significando nenhum na negativa. Ou, do you want any food? Você quer alguma comida? Então, algum ou alguma na pergunta. Então, essa é a diferença, ou esse é o uso do some e do any. Mas eu sugiro você entrar lá no nosso feed, e tem no YouTube também esse vídeo, e assista o vídeo inteiro, que ele está bem completinho. Depois, próxima pergunta. A data em inglês é diferente do que em português? Na verdade, não é em inglês. A data, nos Estados Unidos, ela é escrita de uma forma diferente. Mas, por exemplo, os britânicos, eles usam a data que nem a nossa. Então, nós usamos 5 de fevereiro. Primeiro vem o dia, depois vem o mês. Nos Estados Unidos, eles usam ao contrário. Então, primeiro vem o mês e depois vem o dia. E, geralmente, o dia, ele vem como número ordinal. Então, por exemplo, assim, February 5th, que é o quinto dia de fevereiro. February 5th. Ao invés de dizer February 5. Então, primeiro vem o mês e depois o dia. Então, November 14th, January 1st, que seria 1º de janeiro e 14 de novembro. September the 10th, ou September 10th, que seria dia 10 de setembro. Então, primeiro o mês e depois o dia. Mas isso nos Estados Unidos, isso não é verdade, não está conectado com o inglês. Ele depende do local. Algumas maneiras, só para dar uma dica, algumas maneiras de como perguntar, então, que dia é, qual é a data de hoje. Então, pode ser, what's the day? Ou what's the day today? Ou what's the date? What's the date today? What date is it? São algumas maneiras que você pode usar para perguntar a data, ok? Outra pergunta. Sempre escuto nativos falarem to have breakfast ou to have a pizza. Não dá para usar o eat? Dá, o eat de comer, né? Eat. Dá para usar o eat também. Só que, geralmente, numa conversa mais coloquial, eles usam muito mais o have do que o eat. Então, é importante que você reconheça, que você saiba essa estrutura, para quando você estiver conversando, ou vendo um filme, ouvindo uma música, você reconheça o que eles estão falando. Mas você pode, sim, usar o eat sem problema. Então, por exemplo, to have breakfast, to have lunch, to have dinner. Esses 3 significam tomar café da manhã, almoçar e jantar. Eu posso dizer to eat breakfast, to eat lunch, to eat dinner. Não é tão usado, mas eu posso dizer. Da mesma forma, I would like to have some pizza. Eu gostaria de comer um pouco de pizza. Ou I would like to eat some pizza. Nesse caso, tanto faz, eu posso usar os dois, ok? O próximo, então, quando usamos other, another e others? Então, a diferença rápida dos 3, tá? Então, other significa outro, another significa um outro, que é a junção do and other, que fica um outro, e others significa outros. Então, vou dar uns exemplos para você poder entender um pouquinho melhor. I need another car.
eu preciso de um outro carro. Então, eu tenho o carro eu tenho um carro e eu estou precisando de um outro. Então, possivelmente, meu carro está velho ou não está funcionando direito. Então, I need another car. Eu preciso de um outro carro. Mas eu posso usar I want the other car. Então, digamos que eu estou ali para comprar, então, finalmente fui lá, vou comprar meu outro carro e o vendedor me mostra um carro, mas eu vi um outro que eu gosto mais. Então, eu vou falar para ele, I want the other car. Eu quero o outro carro. Então, não necessariamente another, não é qualquer um outro, é o outro. Aí eu vou apontar, eu vou mostrar que é aquele outro que eu quero. E others, então, significa outros. If you don't like this shirt, I can show you others. Então, digamos que o vendedor está ali mostrando para você algumas camisas. Mostrou uma camisa e você não gostou. Ela pode dizer, if you don't like this shirt, I can show you others. Se você não gosta dessa camisa, eu posso lhe mostrar outras. Então, essa é a diferença. Other, outro, another, um outro ou uma outra, e outro ou outra também no singular, no other, e others pode significar outros ou outras, ok? E depois, então, você pode ensinar o vocabulário de família? Com certeza. Então, o vocabulário de família, bastante extenso, né? Mas, então assim, pai e mãe. Father, pai, mãe, mother. Father, mother. Filho e filha. Son, filho, daughter, filha. Se você tiver, o seu pai casou com outra mulher, você vai ter uma stepmother. Se a sua mãe casou com outro homem, você vai ter um stepfather. Da mesma forma, tem stepdaughter, que seria a filha postiça, né, que chama, que não é de sangue, ou stepson, que seria o filho. Se você tem um meio-irmão, half-brother. Uma meia-irmã, half-sister. Avô e avó. Grandfather, que pode também ser grandpa. Grandpa é mais carinhoso, assim, é quando você está falando do seu próprio, né? E grandmother ou grandma. Então, grandmother, avó, e grandma, então, seria a vovó, aquela forma mais carinhosa. O neto e a neta seria, então, grandson e granddaughter. Tio e tia. Uncle, tio, aunt. Tia, que também pode ser pronunciado como aunt. Então, aunt ou aunt, que é tia. Primos é cousin. Tanto faz se é menino ou menina. Cousin. Sogro e sogra. Então, o sogro é o father-in-law e a sogra, mother-in-law. O genro e a nora. O genro é o son-in-law, que seria... O in-law significa por lei, que na verdade você está criando um relacionamento com aquelas pessoas ali depois do casamento por lei. Então, o genro é son-in-law e a nora seria daughter-in-law. E aí nós temos então os padrinhos. O padrinho seria Godfather, God de Deus, Godfather, e a madrinha, Godmother. Aí o afilhado fica Godson e a afilhada Goddaughter. Ok? Então, essas são as perguntas que foram feitas essa semana. Eu espero que a gente possa ter ajudado realmente vocês a sanar algumas dúvidas que vocês tinham em inglês. Então, eu espero vocês na sexta que vem. Vamos fazer uma conversa bem legal, eu e a Teacher Jennifer. E a partir de março, então, as nossas lives serão sempre nas terças-feiras, às 19 horas.
e elas terão um tema, cada mês terá um tema. Então, a partir de março, estaremos conversando sobre English for Travel. Então, já preparem as suas dúvidas, já preparem as suas perguntinhas aí. Se você quer alguma dica de viagem também, vai ter uma live só sobre passar na imigração. Então, se você tem alguma dúvida, já vai anotando aí, para quando a gente abrir as caixinhas ali, você já colocar e a gente poder, então, explicar, sanar suas dúvidas, dar as dicas que a gente conseguir, tá bom? Espero que tenham gostado. Bye, bye!